Fala pessoal, tudo beleza? A gente vai pegar aqui agora alguns exercícios aí de tabela periódica para a gente treinar esse conteúdo que foi parte aí do nosso capítulo 2, tá? Então bora lá, vamos começar e vamos fazer um cão na UERJ em 1999. Ele trata de um aspecto muito interessante, que é o aspecto das propriedades químicas semelhantes de elementos químicos dentro da tabela. Olha o que ele fala no texto. Um dos elementos químicos que se tem mostrado muito eficiente no combate ao câncer de próstata é o selênio, o Se. Com base na tabela de classificação periódica, os símbolos dos elementos com propriedades químicas semelhantes à do selênio são... Galera, quando eu falo propriedades químicas semelhantes, eu estou me referindo a elementos que têm características parecidas, ou seja, eles pertencem ao mesmo grupo, à mesma família. E se isso acontece, significa que eu preciso identificar qual é o grupo, qual é a coluna do selênio. Já identificamos que é o grupo 16, então família 6A. Se o grupo do selênio é esse, os elementos que têm as mesmas características, ou características muito semelhantes, são elementos que fazem parte dessa coluna. Pega as opções. Letra A, cloro, bromo e iodo. O cloro, o bromo e o iodo estão na coluna seguinte, então não fazem parte da família do selênio, não pode ser. Vamos de telúrio, enxofre e polônio. Telúrio, enxofre e polônio. Pô, essa tá perfeita, né? A gente tem aí os elementos presentes no mesmo grupo dele. Então, pô, esse é um bom gabarito pra gente. Vamos ver os outros. Fósforo, arsênio e antimônio. Então, PaS e SB. Eles estão aqui na coluna anterior. E arsênio, bromo e criptônio, eles estão na mesma linha, né? Você poderia confundir aqui, mas na verdade, se tem que ter característica parecida é família, e se a família tem que ser coluna, então por isso letra B. Show? Partiu então o UERJ 2014. A gente vai fazer essa questão, que foi uma questão específica. Se eu não me engano, ela tá na apostila também, tá? Se não tiver, tem algumas parecidas com ela aí pra vocês fazerem. Bom, seguinte. Então, é o seguinte, tá lá na página 18, tá? Questão de número 1. Ele fala assim. A tabela abaixo apresenta o nome de alguns minerais. Então, a gente tem aqui uma fórmula química e o nome dos minerais. E a fórmula química, obviamente, da substância que constitui cada um deles. Então, calcita é constituído de carbonato de cálcio. Sei lá, magnesita é constituída de carbonato de magnésio. A siderita é constituída de carbonato de ferro e assim vai. Considerando a tabela, essa daqui, apresente o nome do mineral, ou seja, um desses nomes aqui, cujo metal... Então, cada mineral, repara você, que ele é composto de um elemento, que está aqui na frente, que é um metal positivo, e de um ânion, que é o carbonato. Então, quando ele fala cujo metal, ele está se referindo, por exemplo, da calcita ao Ca, da cerucita ao Pb, da estroncianita ao Sr, e assim vai. Tá? É isso que ele está falando. Cujo metal no estado fundamental, lembrando que estado fundamental é quando ele não tem carga, possui 4 elétrons na camada de valência. Lembrando que camada de valência significa a última camada. E aí, o outro comando da questão é apresente também a fórmula química, então ele quer isso daqui, da substância que contém o metal de maior raio. Então, vamos lá. Seguinte, primeiro comando da questão, o nome do mineral com 4 elétrons na camada de valência. E depois, segundo comando aí, a fórmula química da substância que tem o metal de maior raio. Galera, lembrando que raio, ele vai crescer dessa forma aqui, né? Show! Então partiu, vamos fazer o primeiro comando. Quando a gente fala camada de valência, a gente está se referindo aí à última camada, tá? E quando a gente tem essa última camada e a gente tem a tabela periódica, a gente consegue fazer uma relação entre os dois. E que relação é essa? A relação que a gente tem entre eles é a seguinte. O número de elétrons na última camada tem relação direta com o grupo da tabela periódica.
Então repara só, isso aqui a gente vai ver mais à frente, como a gente está vendo revisão, né? A gente já viu isso aqui em algum momento da vida, mas não se preocupe porque essa tabelinha volta pra gente lá em ligações químicas, tá? Mas só para você saber, o grupo da tabela periódica indica pra gente quantidade de elétrons na última camada. E isso vale aqui para os elementos representativos, tá? Você lembra quais são os representativos? São sempre a primeira e a segunda coluna e depois a 13ª até a 18ª. Então essa galera são os representativos. Então grupo 1 eu tenho 1 elétron na última camada, grupo 2, 2, grupo 13, 3 e assim vai. A questão, ela vai falar pra gente que ela precisa ter 4 elétrons na última camada e que precisa ser um metal, né? Então, para ter 4 elétrons, tem que ser do grupo 14. Primeira coisa que a gente vai fazer é buscar o grupo 14 e verificar quais são os elementos presentes ali. Temos C, Si, GS, N, PB e FL. No caso aqui da galera aqui da tabela, qual é o metal presente aí que possui 4 elétrons na última camada e que está representado aqui? Bom, carbono e silício, repara que tem aqui o negrito, a gente já viu isso na aula passada. Eles são ametais, então não entram na brincadeira. Bom, quem tu tá vendo aqui que tu também vê do lado de lá? O cálcio tá aqui? Não. O PB tá aqui? Pô, tá sim. Então é ele. Se é ele que eu tô vendo, o nome do mineral é cerussita, porque a cerussita está correspondendo ao PB. Então, primeiro comando da questão foi. Segundo comando, a fórmula química da substância que tem o metal de maior raio. Para isso, a gente precisa verificar quais são os metais que estão presentes e aonde eles estão na tabela periódica. Então vamos lá. Os metais, lembrando que são esses elementos aqui da frente. Então começando pelo cálcio, aí depois chumbo e assim vai. Então o cálcio está ali, o chumbo está aqui, o estronço está ali embaixo, o magnésio está um pouquinho mais acima, o manganês está no meio, o ferro também está no meio e o bário está ali embaixo. Bom, galera, levando em consideração que raio ele cresce da direita para a esquerda, de cima para baixo, aquele que tiver mais abaixo, né, mais para baixo aí, ele tem o maior raio, tá? Eu já esqueci, a questão ela quer maior ou menor? Maior raio, tá? Se a questão quer aquele que tem o maior raio, ela quer aquele que está mais para baixo, ela quer aquele que tem o maior número de camadas. Essa também é uma forma da gente identificar isso, tá? Lembra que quanto mais para baixo, mais camadas ele tem, maior o raio. Então, dentre os elementos todos, o bário e o chumbo, eles empatam no número de camadas. Mas como o bário está mais para cá, ele ganha. Então, qual é a fórmula química da substância que tem o bário? Aí tu procura o bário e verifica que é o BaCO3, carbonato de bário. Então, o padrão de resposta aí da UERJ vai ser o seguinte. Primeiro comando ele pediu o nome do mineral, cerussita, porque ela tinha lá o chumbo, né, que tinha... Como é que ela pedia? Que tinha 4 elétrons na última camada. E aqui o BaCO3, que é a fórmula química que tem o metal de maior raio, que no caso é o bário. Fechou? Galera, beleza então. Se fechou, na página 18 tem mais 2 exercícios aí bem parecidos com esse. Peguem ele para fazer. Se tiver dúvida, traz na central, tira a dúvida e a gente se vê semana que vem. Beijo!